gente começar a nossa atividade, eu queria dizer que a Associação dos Professores da PUC, que também está apoiando essa atividade, trouxe, estão lá em cima, vocês podem pegar, as nossas duas últimas revistas, né? Que é 50 anos do golpe militar brasileiro, PUC Viva, e também a revista Resistência Artística à Ditadura Militar. Então vocês podem pegar, e também o PUC Viva, o jornal PUC Viva dessa semana, certo? Essa revista que na realidade já tem muitos anos, tem periodicidade, tem comitê editorial, mas do ponto de vista do recredenciamento produtivista da PUC São Paulo, ela é considerada como zero, né? Zero do ponto de vista da sua classificação. Eu abro com isso porque nós estamos vivendo um momento na universidade onde professores de excelência foram descredenciados do programa de ciências sociais e efetivamente sem passar por uma discussão ampla, democrática e debatida coletivamente, né? O núcleo de estudos de aprofundamento marxista, que é o nosso núcleo, assim como o núcleo de direitos humanos e ética da professora Lúcia Barroco e o núcleo o NEP da professora Maria Lúcia Martinelli, que é coordenado pela professora Maria Lúcia Martinelli, e o NEIUS, né, que é o Núcleo de Estudos, Ideologias e Lutas Sociais, das Ciências Sociais, se manifestaram contra essa medida, né? Nós estamos passando abaixo dos assinados, intelectuais do Brasil e fora do Brasil já estão se colocando, porque não se trata somente de uma ação punitiva em relação a 6, 7 professores, né? Nós defendemos sim um processo permanente de avaliação, nós defendemos a produção acadêmica e intelectual, nós não temos o pensamento liberal do ponto de vista da produção do conhecimento, mas compreendemos que esse processo deve ser amplamente discutido, debatido e deliberado, né? Nós temos professores que na realidade têm uma produção intelectual, têm livros, né? E, enfim, é uma situação que a gente quer deixar claro de que a gente não pode olhar para isso como se não tivesse a ver com a nossa formação profissional, né? Mas as revistas estão ali e é importante dizer, né? Essa atividade do NEAM, né, Núcleos de Estudos de Aprofundamento Marxista, ela vai se desenvolver na noite de hoje. E para a abertura, né, da noite de hoje, a gente convidou e está aqui conosco o coordenador do nosso programa, o professor Ademir Alves da Silva, que eu vou chamá-lo para compor a mesa conosco. Pode vir, Ademir. Também comporá a mesa o Renato Veronese, que é aluno do Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista e vai me ajudar secretariando os trabalhos depois da fala do palestrante. E então, depois de 40 minutos da palestra, a gente vai abrir para a plenária, para questões, intervenções, enfim, o que vocês quiserem se colocar, a plenária se posicionar, né? E o Renato vai estar fazendo as inscrições, tá certo? Para que as pessoas possam falar. E também agora, para compor a nossa mesa, não é? Nós vamos chamar, eu vou apresentar primeiro, e aí eu vou chamá-lo, o professor Dr. Renato Guedes. O professor Renato é doutor em Física, investigador do Centro de Física Teórica e Computacional na Universidade de Lisboa. A especialidade dele é Física e Partículas e Altas Energias. Eu brincando com ele, disse, pois você nos explica o que é isso, porque eu não sei absolutamente nada. Mas, sobretudo, no dia de hoje, ele está aqui porque ele é também pesquisador pela Universidade de Lisboa, juntamente com a professora Raquel Varela, que deverá estar conosco no segundo semestre do próximo ano, que a gente ela viria esse semestre, mas por conta
de um compromisso que ela tem em Copenhague. Então ela veio para a inauguração dos 150 anos da primeira Internacional dos Trabalhadores, mas virá para cá e a gente tenta organizar para uma atividade programada para o segundo semestre de 2015, né? Então, o Renato, junto com a professora Raquel, fizeram duas pesquisas que depois já se consubstanciaram em 2 livros sobre o Estado Social como última garantia da rentabilidade do capital. E para o dia de hoje, ele traz, na sua conferência, Estado Social, última fronteira do lucro. Então, a gente também quer chamar para compor a mesa o palestrante, convidado, o Renato Guedes, que a gente tem muita satisfação e prazer em receber. Antes de passar a palavra para o Ademir, também eu quero dizer a vocês que nós do programa, não é porque essa é uma atividade do NEAM, no programa de pós-graduação em serviço social, então nós já deixamos aqui, nós temos aqui, assinado pelo Ademir e por mim, os certificados que eu vou deixando aqui, caso uma outra pessoa saia antes, não é? Que é a declaração da participação de vocês aqui no dia de hoje, tá bem? Então eu vou deixar nesse cantinho para todo mundo já saber, ok? Então eu vou passar a palavra para o Ademir, depois eu vou rapidamente dizer a ideia do dia de hoje e aí eu já passo para o Renato, tá bom? Boa noite. Em nome do programa de estudos pós-graduados em serviço social, da PUC, eu quero inicialmente cumprimentar a professora a doutora Maria Beatriz Costa Bramides, que na condição de coordenadora do NEAM, Núcleo de Estudos e Aprofundamento Marxista, teve a feliz iniciativa de organizar esse evento. Então, cumprimento a professora Beatriz e os pós-graduandos, todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, estão contribuindo para o sucesso desse evento. Cumprimento o professor Dr. Renato Guedes, da Universidade de Lisboa, por ter aceito o convite, né, e por nos permitir compartilhar com ele essas reflexões tão importantes, tão urgentes, né, na realidade do capitalismo contemporâneo, né, e com um tema de tal magnitude e complexidade, qual seja o Estado Social, última fronteira do lucro. Eu quero dizer que é um prazer poder compartilhar este momento que se associa a outros momentos na produção de um conhecimento crítico, né, na construção de uma razão criativa, crítica e insurgente frente a esse quadro da crise da sociedade capitalista contemporânea, frente à vida social burguesa, né? Então, os meus cumprimentos à professora Beatriz, a todos os organizadores, ao professor Renato Guedes, né? E aqui expresso uma vez mais o meu prazer de compartilhar esse momento de reflexões. Sucesso do evento. Vamos às reflexões. Obrigado. Da mesa. Bom, então, muito rapidamente, né, na realidade, o Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista, ele vem ao longo desses 3 últimos anos de sua retomada, posto que esse núcleo, primeiramente, foi coordenado pelo professor Dr. José Paulo Neto durante 12 anos, e há 3 anos a gente retomou o NEAM, né? E nesse sentido, o debate do NEAM, até para socializar com vocês que não são do núcleo, ele tem sido o caminho percorrido das obras de Marx, né? E nós, nesse período, já discutimos os manuscritos econômicos filosóficos de 1844, a introdução à crítica à filosofia dos direitos de Hegel,
a própria crítica à filosofia do direito de Hegel, Marx. Esse semestre nós debatemos sobre a questão judaica e estamos entrando na ideologia alemã. E para o semestre que vem nós vamos debater a miséria da filosofia, né? Vamos percorrendo esse caminho e, paralelamente a isso, esses 2 semestres, nós tratamos o debate sobre o amor no texto do Leandro Conder, em que autores, pesquisadores, intelectuais, poetas, falam sobre o amor e o amor na história, né? Então vimos autores como Simone de Beauvoir, Shakespeare, Cervantes, enfim, muitos, né? Rosa Luxemburgo, para citar o Marx, né? O próprio Marx, para citar Flaubert, né? Para citar alguns. O próximo vai ser Shakespeare, né? E muito interessante porque o professor Miguel Chaya, um dos maiores intelectuais em Shakespeare, é um dos que está sendo descredenciado do programa de pós-graduação, onde a visão positivista não considera a produção em outras áreas de conhecimento, quando ele está tratando de arte política. Só para dar um exemplo, um intelectual que foi de fundamental importância e tem sido para a Bienal de São Paulo e que faz essa interlocução da arte e da política. E eu hoje vinha para cá pensando, e vou escrever para o Miguel assim que chegar em casa, para a gente, depois que ler sobre Shakespeare, que será a semana que vem, convidar o Miguel numa homenagem a ele, a esse grande intelectual, para que possa conversar conosco e que a gente abra para a universidade. Então eu queria que a gente, antes de passar a palavra para o Renato, saudássemos a todos esses intelectuais, porque não é uma questão pessoal, não é uma questão individual, mas ela é fruto de um processo destrutivo, no caso do Estado, com seus mecanismos perversos e que não leva em consideração a função social da universidade, a produção intelectual voltada para os interesses reais das grandes massas trabalhadoras, né? No momento em que a gente está vivendo, aproveito para dizer também, essa noite de terça para quarta, um genocídio na cidade de Belém, onde até as 2 horas tinham sido computados 10 corpos e agora, a hora que eu vim, mais 6 corpos de jovens, negros, moradores na periferia. Nós não podemos, uma universidade não pode estar de costas para as grandes questões e para as expressões da questão social com as quais nós trabalhamos. Então, eu peço que a gente possa estar acompanhando esse processo e firmemente se posicionando contra a barbárie, o genocídio, o extermínio, né, e a violência da militarização da polícia nesse país. Eu vou passar então agora a palavra para o Renato fazer a sua palestra e vamos saudar o Renato com uma salva de palmas. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, muito em particular a professora Bia, pela paciência que ela teve, uma paciência de Jó, né, de minha avó, em organizar essa palestra, essa conversa, e a todo o núcleo, porque eu ando numa verdadeira loucura em Portugal, dadas as condições políticas. Vocês devem estar acompanhando aqui a crise
que a gente vive em Portugal, todo o problema ligado ao emprego científico, e é engraçado, talvez, quer dizer, não é engraçado, é até bastante triste, mas já agora tirar um pouco de riso da ironia, né? Há cerca de, sei lá, 2, 3 semanas atrás, eu participei a gente está num processo em Portugal de avaliação dos centros de investigação. E eu faço parte de um centro de pesquisa fundamental, de física fundamental. E nós tivemos uma reunião com o painel e todas as pessoas do centro, todos os investigadores do centro ficaram abismados quando sentaram-se à nossa frente um conjunto de investigadores, alguns deles verdadeiramente bons investigadores, e a grande pergunta que eles tinham para nos fazer é: em que a vossa pesquisa serve para o mercado? Literalmente o que eu estou a vos dizer. E, claro, nós precisamos do dinheiro, precisamos continuar com a investigação lá de ser o que eles queriam ouvir, né, basicamente, mas espero que não seja essa parte. Mas é ridículo, porque se pensar que hoje nós podemos usar esse aparelho, um telemóvel, porque alguém há 80 anos atrás esteve a desenvolver a mecânica quântica sem se preocupar se isso teria ou não alguma investigação, alguma aplicação, mas sim pelo simples prazer do conhecimento, porque o conhecimento em si mesmo é uma riqueza que tem que ser agraciado por todos nós, né? Ouvi colegas com grande gabarito, devo dizê-lo, né, fazer uma pergunta tão absurda quanto essa, sabendo que o nosso centro, o tipo de investigação que nós desenvolvemos no centro. Pelos vistos, esse tipo de comportamento se estendeu para além do velho continente, né? Bom, eu queria começar, eu vou tentar ser o mais sintético possível, mesmo para que a gente possa discutir um bocado o que eu tenho para vos apresentar. Nós fizemos, coordenado pela Raquel Varela, nós produzimos 2 trabalhos e que mais tarde eu posso falar para vocês da continuidade que nós tensionamos dar a esses trabalhos, e nasceu de uma discussão, um trabalho acadêmico sério, foi posto ao julgamento dos nossos pares, né? Mas que na verdade é um trabalho que nasceu de uma preocupação militante e não de uma preocupação acadêmica, e que resultou, e os seus resultados, volto a dizer, são resultados para ser discutido no seio, e não só, mas também no seio da academia. E qual era a discussão? É uma coisa engraçada, eu vou tentar dizer para vocês como é que alguém que não tem a vossa tradição, como é que nós costumamos ver as discussões econômicas, né? Você assiste, isso é frequente em Portugal, debates na televisão em que senta-se um interveniente conotado com a direita, um interveniente conotado com a esquerda, e a discussão fica: o Estado é grande demais, e por parte da direita, por parte da esquerda, o Estado é pequeno demais, tem que... E do meu ponto de vista, você, quando pega um problema, você tem que ter um referencial. O que é o grande e o que é o pequeno, o que é o rápido, o que é o lento, né? Aqui, em relação à professora, a minha velocidade é 0. Em relação ao Sol, são alguns milhares de quilômetros por hora. Portanto, você tem que estabelecer qual o referencial com o qual você quer fazer essa discussão, porque, na verdade, ambos têm razão. Conforme o referencial que você toma para observar o problema. Muito bem. A discussão que nos chamou a atenção era que supostamente Portugal teria começado a partir de 2008, aliás, até antes, sucessivos
não sei se vocês sabem, mas para pertencer à União Europeia há uma série de critérios de convergência. Um deles é a obrigatoriedade de cumprir 3% de déficit fiscal. É um dos critérios, né? E sempre que vem uma crise, um choque cíclico, não só Portugal, mas todos os países ultrapassam esse valor. E aí começa a ladainha de sempre, que os trabalhadores seriam, ou melhor, as funções sociais do Estado seriam responsáveis por esse déficit. Só fazer um preâmbulo, não sei se vocês sabem a história do chamado Estado Social. E quando eu falo Estado Social, não é para ter polêmica, vocês podem dar o nome que vocês queiram aquilo. Estado Social, nós estamos a chamar das funções sociais, das chamadas funções sociais do Estado, nomeadamente saúde, educação, habitação, lazer e segurança social. São essas 5 em 10 funções que de resto o Estado tem, que é reconhecido pela contabilidade, no caso europeia, que está ligada à contabilidade da ONU. Muito bem, e esse Estado, ele nasce em Portugal de uma forma meio sui generis. Nasce com uma revolução. Eu não sei até que ponto é sui generis, não é minha área, eu não sou historiador do Estado Social, por favor, não sei. Eu sei o seguinte, que no restante da Europa, o que comumente é chamado de Estado Social na Europa, nasce sobretudo posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Não sei o que foi determinante para o nascimento desse Estado, se foi o fato dos trabalhadores então estarem armados, e portanto seria fruto de uma revolução, se foi pela carência de mão de obra devido à destruição maciça que a Europa sofreu. São bastante comuns, por exemplo, os editais colados na Turquia pela Alemanha, procurando trabalhadores para ir trabalhar para a Alemanha. Só um exemplo, esse é um exemplo bastante clássico. Bom, mas ele nasce daí. Portugal não. Portugal nasce do inesperado, de uma revolução. Em 1974, o governo de Oliveira Salazar é derrubado, primeiramente por um golpe militar, seguido de uma clássica revolução, com todos os ingredientes que vocês possam pensar. Desde controle de fábrica, o sistema financeiro foi todo ele nacionalizado, os banqueiros fugiram. Recentemente um banco faliu em Portugal, o Banco Espírito Santo. Para quem não sabe, essa família Espírito Santo, logo depois da Revolução, esboça aqui para o Brasil. Foi bastante ajudada até pela ditadura militar, né? E a dado momento foi entregue de novo aquele banco na mão. Mas tudo isso aconteceu em Portugal nessa altura. Soldados nos quartéis a jurar fidelidade à Revolução Socialista. Então, para falar de uma revolução clássica que foi derrotada por uma contra-revolução em novembro de 75. Mas com todas as sequelas que ela teve, né? Nessa altura, esse Estado, para ter sido criado, significou, em média, em Portugal, na contabilidade oficial, as contabilidades oficiais, nós estamos a falar que cerca de 50% do rendimento, de novo, não quero polêmica com ninguém, estou a dar o nome só para que a gente consiga ter uma conversa. O rendimento do trabalho hoje, oscas por alguma coisa que fica oscilando em cerca de 50% do rendimento nacional. Em 74, esse valor saltou para cima dos 70%. E foi assim que foi construído esse chamado Estado Social num tempo recorde. A escola pública alcançou o conjunto da população em situações, a crescer para vocês, bastante difíceis, porque lembrem-se que havia uma guerra colonial e houve um retorno de entre 500 e 1 milhão de pessoas que do nada, um belo dia, caem no Estado, que estavam nas colônias. Foi aí que foi criado esse Estado Social, volto a dizer, em tempo recorde. Foi criado
uma saúde pública, universal e gratuita. Foi criada uma educação pública, a tal ponto que eu fui para Portugal há 21 anos atrás e fui a uma escola que ainda tinha resquícios desse período. Vocês perceberem isso, o quão que isso teve uma importância na vida das pessoas. Eu cheguei na escola para me matricular e disse, olha, eu queria me matricular com visto, na altura, com visto de turista. E a funcionária da escola olhou para a minha cara e disse, não pode, mas tá, você quer estudar, quem sou eu para dizer que não? Vai estudar, meu amigo. E foi isso. Foi criado uma segurança social que ainda hoje, apesar de tudo que eu vou vos dizer aqui, é uma segurança social supervitária. Volto a dizer, num espaço recorde. É possível fazê-lo e foi feito em Portugal. Muito bem. Ora, entretanto, como vocês devem imaginar, né, esse mesmo movimento, né, que chamarei de doravante de um salário social, porque é parte do rendimento das pessoas, a saúde pública, a educação pública, faz parte, podemos dizer que faz parte, posto que você tem dois tipos de rendimento da sociedade, ou é rendimento de capital, ou é rendimento dos trabalhadores, salário, né? Parece que não estarei muito longe da verdade em dizer que isso seria parte do salário social dos trabalhadores, né? E esse Estado também, é preciso dizê-lo, foi criado em tempo recorde por uma segunda razão, porque houve uma pressão muito grande para salarial, para aumento salarial, e uma forma que os dirigentes de então, a grandíssima maioria deles, já pensando no futuro em retornar à normalidade capitalista, né? Percebeu perfeitamente que seria muito mais barato proporcionar, fazer esse tipo de movimento através de uma centralização dessas funções do Estado do que repassando diretamente como forma de rendimento ou de salário para os trabalhadores, né? Portanto, esse grande aumento que eu digo para vocês que houve no salário social, não se refletiu diretamente no salário das pessoas. Houve um aumento sim, né? Mas o grande ganho foi nesse chamado salário que nós chamamos de salário social. Muito bem. Feito esse preâmbulo, e bastante longo, diga-se de passagem, vamos ao que me parece que importa. Numa discussão, mais uma vez, nós estávamos sempre confrontados com uma discussão de que os trabalhadores são a causa de tudo de mal que há na economia, nomeadamente refletida através dos déficits fiscais, superiores a 3%. E nós começamos a discutir, bom, há de haver uma maneira que eu devo dizê-lo, algo estranho ao marxismo que nós fizemos, porque um marxista sério, esse assunto estava resolvido à cabeça, né? Todo o rendimento advém do trabalho, portanto essa discussão nem teria significado. Mas, posto que nós queríamos fazer uma discussão, fazer um diálogo com a população aí afora, optamos por adotar a terminologia corrente, que a gente assiste todos os dias. E pensamos, será que é possível fazer uma contabilidade de quantos trabalhadores pagam para o Estado e de quanto ele recebe desse mesmo Estado? Ora, a isso nós chamamos de salário social líquido. Se esse salário social líquido for positivo, né, é porque não se pode atribuir aos trabalhadores a razão desse déficit fiscal. Se for negativo, depende do tamanho desse total negativo relativamente aos déficits públicos, né? E nós encontramos, desculpa, deixa eu me abrir aqui agora,
PowerPoint. Como é que eu faço para tomar conta de toda a tela? Tela cheia, será isso? É, isso sim, senhor. Espera esse um Uhum. Ah, não está aparecendo nada aqui. Ok. Bom, se não houver também, não seja por isso. É só esquentar um pouco. Ok, deixa ele esquentar um bocado. A válvula está esquentando. É valvulado. Um pouquinho na parede. Então, só para não esfriar, enquanto ele esquenta, nós não esfriarmos, né? Então, a discussão que a gente punha seria resumida em o Estado... Ó, já está, né? Não preciso ler para vocês, né? A discussão é essa, se os trabalhadores seriam responsáveis pelos déficits fiscais, né? Se haveria alguma relação entre Estado Social e desemprego, é um ponto que eu quero falar depois, e inclusive com a chamada estagnação econômica. Ora, e nós recorremos a uma metodologia desenvolvida por está aqui à frente, por esse senhor, Anwar Shaikh, que é professor é um marxista, professor em Nova York, no Social, não me lembro o nome, peço desculpa. E ele já havia desenvolvido uma metodologia semelhante que nós aproveitamos bastante, né? Que basicamente é isso, avaliar quantos trabalhos... E peço desculpa, eu tive a fazer isso no avião, se tiver algum erro, não caiu o Guaraná em cima do computador, foi um inferno aqui hoje. Avaliamos quantos trabalhadores pagam o Estado Social, quanto é devolvido, né? E daí a subtração de um pelo outro seria o que nós chamamos de salário social líquido. Bom, já disse isso para vocês. A forma que nós fizemos rapidamente em Portugal foi ver qual seria, em Portugal não, seria ver quanto que é contribuição dos trabalhadores para as seguranças sociais, em impostos diretos, impostos indiretos, eu não sei como chama-se aqui mais, no Portugal é o IVA, tá, a sigla em inglês. Não. Não. Isso deve ser contribuição para a segurança social. Isso são os impostos indiretos. Diretos é sobre... Exatamente. ICMS pronto. Os indiretos. Perfeito. Mais taxas e licença, né? Estão aí, se vocês depois quiserem eu posso mostrar, foi as fontes que a gente foi buscar, o Eurostat, o INEC, o Instituto Nacional de Estatística e outras fontes. Quanto que é o gasto do Estado com os trabalhadores? Aqui nós consideramos toda a proteção social, nós assumimos que ela vai para o trabalhador, a parte referente à habitação, saúde, recreio, cultura, religião, está incluído nessa contabilidade, e educação. Ora bem, entretanto, chama atenção para isso, porque isso é muito importante, que eu quero vos mostrar um gráfico, e para que vocês percebam esse gráfico bem. Nós tivemos que fazer uma aproximação, que nós dizemos uma aproximação conservadora. É algo que a gente faz bastante em física, que você tem uma tese, você quer demonstrar aquela tese, mas há uma incerteza muito grande nos dados que você está a estudar. Portanto, você sempre vai assumir os dados que vão contra a sua tese. Porque no final o resultado que você tiver, na pior das hipóteses, só vai melhorar, só vai a favor daquela tese. Portanto, tudo que vai contra a nossa tese, quando temos dúvidas, se vai contra a nossa tese, que os trabalhadores pagam o Estado Social, nós assumimos como sendo verdadeira. Esse foi o que nós chamamos de uma aproximação conservadora. Para além disso, nós não consideramos as taxas,
não consideramos as licenças e a outra parte eu quero vos falar logo. Vou mostrar o resultado desse estudo. Vocês veem ali, em vermelho, são os déficits fiscais entre o ano de 1995 e 2010. Como vocês veem, são sempre negativos, né? Tem aqui em percentagem do PIB, é sempre negativo, é sempre déficit fiscal. E a azul está esse chamado salário social líquido. Ora, o salário social líquido até 2002 ele foi positivo, portanto não se pode atribuir aos trabalhadores a responsabilidade por esse déficit fiscal. E ele é ligeiramente negativo, à exceção do ano de 2009 e 2010, ainda assim muito abaixo do déficit fiscal. Mas atenção, eu vos disse que isso é uma aproximação conservadora. O que eu quero dizer com isso? Para ser muito claro para vocês, para além de não considerar taxas, licença e para ir afora, por exemplo, nós assumimos que determinados gastos que aparecem na contabilidade pública como uma função social e que na verdade não é, como se ele fosse. Por exemplo, o Estado português não, isso é toda a contabilidade, volto a dizer, contabilidade europeia, agora chamado ESA 2010, na altura era o ESA 95, as normas dessa contabilidade. Ele considera como função social do Estado aquilo que o Estado chama de política ativa de emprego. O que é a política ativa do emprego? Duas coisas basicamente, mais importantes. Coisa 1, formação de mão de obra, não educação, formação de mão de obra. É duvidoso que isso faz parte de uma função social. Isso quando muito o Estado está a assumir para si aquilo que as empresas deveriam assumir, que é a formação da sua força de trabalho. Esse é duvidoso, mas podemos dar esse de barato. Mas, por exemplo, o Estado também considera como uma função social os salários que, para vários programas que o Estado cria, de acordo com ele, para combater o desemprego, por exemplo, pagar o salário, ou metade do salário de um trabalhador, né, que vai trabalhar. Bom, isso na minha terra chama-se subsídio à empresa, né? De acordo com a contabilidade pública, gasto social. Outro exemplo, ok. Outro exemplo para vocês bastante interessante. Quando o Estado, como depois da Revolução, a maioria das grandes empresas portuguesas foram nacionalizadas, inclusive o sistema financeiro, eles começaram um movimento de privatização. Ora, como, por exemplo, a Portugal Telecom, que eu não sei se vocês andam a acompanhar aí, está com a corda no pescoço, né? A Portugal Telecom, ela quando foi privatizada, o pessoal tinha um bom salário e para aí afora. Ninguém queria pôr a mão na Portugal Telecom. Portanto, o que o Estado teve que fazer? Teve que fazer toda uma reestruturação da empresa. O que foi essa reestruturação? Por exemplo, pegou toda aquela camada de trabalhador que tinha um salário mais alto e mandou para a reforma antecipada. Ou seja, o Estado bancou toda a reestruturação da Portugal Telecom e entregou-a enxuta nas mãos do privado a preço de banana. Foi assim com a Portugal Telecom, foi assim com o sistema... Isso no governo de Passos Coelho? Não, isso começou com... O grande começo, aliás, era outra coisa também que eu quero ver se eu ainda consigo falar para vocês, que é sobre o problema do subsídio de desemprego, mas isso, o marco que a gente pode apontar para esse movimento é precisamente a adesão de Portugal à União Europeia, com o governo de Cavaco Silva. E de lá para cá, isso tem sido, não importa Partido Socialista, não importa se seja Partido Social Democrata, uma alternância no poder em Portugal, não importa. A política é rigorosamente a mesma. Mais ainda, eu vou vos mostrar outra coisa para que a gente perceba essa coisa bastante bem.
Esse gráfico é interessante. Aqui também não muda muito, aqui também está assim. Tentar vos explicar isso mais ou menos. Como é que essa coisa funciona? O Estado, quando você produz alguma coisa, você tem aquilo que se chama, o Estado, quando oferece um serviço ou alguma produção, ele tem aquilo que é produção do Estado e tem produção do mercado, que o Estado vai comprar ao mercado. Para além disso, você tem uma coisa que nós chamamos consumo final da saúde, isso, e gasto com saúde. Qual é a diferença de um para o outro? Gasto com saúde é aquilo que a saúde, que foi o gasto com a saúde, que está incluído tudo. O gasto direto, né, médico e para aí afora, com burocracia, né? E depois, o consumo final da saúde é aquilo que é especificamente saúde, né? Retirando fora aquilo que eventualmente precisa para funcionar, mas que não é diretamente saúde. Isso é interessante pelo seguinte: em primeiro lugar, eles sempre nos disseram que... e outra coisa também, se vocês observarem aí, peraí, eu acho que tem um gráfico melhor que mostra isso. Isso, em azul está a produção estatal, a verde está a produção mercantil, tá certo? Se vocês repararem, a partir de 2001, eles iam paralelo, a produção estatal ia paralelo com a produção mercantil, né, mais acima. Em 2002, peço desculpa, há uma inversão. A produção mercantil, ou seja, aquilo que o mercado vai buscar, o Estado vai buscar ao mercado, né, sobe, e aquilo que é produzido pelo próprio Estado desce por aí abaixo. Bom, qual é a consequência de tudo isso? Aí vamos voltar atrás nesses dois, que é o amarelo e o vermelho, são as duas barras maiores. Como é que você julga, do ponto de vista capitalista, o que seria a produtividade? Ora, para um determinado gasto, quanto maior, imagina, quanto menor for esse gap, né, entre os gastos com a saúde e o consumo final, seria maior produtividade, ou seja, quer dizer que o Estado, o que estava a gastar, basicamente, mais estava aí para a saúde propriamente dita. O engraçado disso tudo é que esse gap aumenta em 0,5% no caso da saúde, do produto interno bruto, nesse período. Ou seja, mesmo do ponto de vista capitalista, é uma coisa bastante engraçada, é menos produtivo essa produção. Bom, essa foi a primeira parte do livro, eu já gastei aqui nessa conversa 26 minutos. Vou tentar em 5 minutos falar, em 10 minutos falar da outra parte para vocês. Que é da segurança social diretamente. O que aconteceu, entretanto, com a segurança social? Bom, com essa conversa toda, começou também uma discussão em Portugal com a tentativa da privatização da segurança social, né, em dizer que a segurança social não é sustentável. Mas, desgraçadamente, em Portugal, volto a dizer, ao longo de todo esse período, a segurança social tem sido superavitária. Os trabalhadores têm descontado mais do que aquilo que recebem. E os gajos, como é que eles poderiam justificar isso? Foram buscar a velha discussão do problema demográfico. A população está a ficar muito velha, por um lado. Por outro lado, a taxa de fertilidade tem caído e a taxa de mortalidade também. Portanto, tem tido uma população que está a ficar muito velha. Em 2050, em 50 anos, alguns modelos 50, 60 anos, ela já não seria sustentável, e para aí afora. E aí o governo criou-se um livro da segurança social nos anos 90. O governo criou... É engraçado porque eu acho que eu vi isso, a mesma coisa aqui no Brasil.
fator de sustentabilidade da segurança social e por aí fora. Bom, a verdade, vou usar o número que é assim: a segurança social criou, sob o argumento que era preciso ser sustentável, a segurança social pública, criou um subsistema de capitalização. Esse subsistema de capitalização hoje está por volta de 10 bilhões de euros. Era para ser maior, mas volta e meia vem aí uma crise cíclica e aquilo arrebenta com uma boa parte dele. Apesar disso, né, há um sistema de capitalização que eu até hoje não percebi para que aquilo serve, né? Para além de comprar dívida pública do Estado, né, que era limitada a 50% e agora pode ser 100%, para além disso, não serve para nada para os trabalhadores que descontaram. Apesar do governo, sobre orientação da União Europeia, ter criado o seguro-desemprego vinculado à segurança social. Ou seja, o dinheiro dos trabalhadores passaram a ser usado mais do que nunca para organizar o mercado de trabalho. Muito bem, eu não sei se vocês já se deram o trabalho de ler esses estudos demográficos, né? É uma coisa engraçadíssima, dá para ter boas gargalhadas, que eles acreditam que o que acontece hoje no mundo vai ser o que acontece no mundo, porque é a única forma que você tem de prever como é que vai ser a evolução da população, assim será para todo sempre, né? Hoje e daqui a 60 anos. Eles acreditam num mundo que, para além disso, você tem que ter em conta a taxa de desemprego. Bom, como é que você vai conseguir avaliar qual será a taxa de desemprego daqui a 30, 40, 50 anos? Então, recorre-se a um modelo que é chamado Nauru, o mesmo nome do país do Pacífico, que relaciona desemprego e inflação. Quase é isso. E, estranhamente, estabelece taxas de produtividades, aumento da produtividade, muito inferior àquilo com o qual o país teve a se mover nos seus piores dias de crise. A história é sempre essa. Bom, pelo menos em Portugal. Isso eu posso vos dizer porque eu tive a paciência de andar a estudar três desses modelos que são... Um deles foi encomendado por uma associação de segurança social, segurança privada, né? Ora bem, vamos então... Eu fiz aqui umas coisas para vocês, mas eu não tenho coragem. Eu já tentei mostrar isso uma vez numa discussão e não correu nada bem. Portanto, vou deixar isso de lado, tá bem? Por que não correu nada bem? Não, porque é um bocado chato para explicar fórmulas matemáticas. Não é uma boa ideia. De qualquer maneira, isso aqui é uma coisa muito engraçada. É mesmo muito engraçado isso. Todo ano, quando sai o orçamento de Estado, antes de ser aprovado o orçamento de Estado, o governo faz um projeto de orçamento de Estado e escreve um relatório de orçamento de Estado, a fazer previsões, fazer como é que vai correr o mundo naquele ano, né? O mundo português naquele ano. Os outros países eu suponho que deva ser a mesma coisa. Isso que vocês estão a ver aí é a previsão da sustentabilidade da segurança social de acordo com esses relatórios de orçamento de Estado. Ou seja, em 2006 eles acreditavam que a segurança social seria sustentável até 2014. Em 2007 eles criaram o sistema de sustentabilidade da segurança social. Em 2007 para 2035,
2008 seria sustentável até 2036, 2009 até 2039, por volta, 38, né? E ele, de repente, começa a cair de novo, mas sem explicação nenhuma. É uma coisa mesmo intrigante. Eu não vou vos mostrar também esse outro quadro que está aqui, é esse, sim senhora, que diz como é que de relatório para relatório, de um ano para o ano, de um ano para o outro, como é que eles preveem que vai variar a população. É uma verdadeira esquizofrenia estatística. Tem um livro muito interessante que saiu em Portugal, eu aconselho, que é um delicioso, chamado, de um tipo que trabalhou no Instituto Nacional de Estatística. O título do livro é Torturem os Números que eles confessam. Delicioso, de fato. Tá bom o produtivismo daqui, né? Ora, a questão que nós introduzimos aqui foi o seguinte, que parece incrível isso que eu vou vos dizer agora, mas é a pura verdade. É que, quer dizer, esse pessoal andam a discutir como é que vai ser a sustentabilidade da segurança social daqui a 50 a 60 anos, porque a população ativa vai encolher. Diga-se de passagem, já nesse livro que eu acabei de vos dizer, ele faz, e foi para isso que eu pus aqui, né, para demonstrar o seguinte: é verdade, a população ativa, ela, diga-se de passagem, essa discussão já é bastante antiga e tem sido sempre um tiro no pé, porque tem aumentado a população ativa em Portugal, apesar da população estar parada, né, está estagnada mais ou menos. E apesar de que a população jovem fica mais tempo na escola, portanto, a população ativa diminui por essa via, mas, por exemplo, a entrada das mulheres no mercado de trabalho conseguiu, um dos fatores, conseguiu compensar isso largamente. Mas, independente de qualquer coisa, todos os cenários catastrofistas que nos é apresentado poderia ser contrabalanceado com um aumento da produtividade. Não um aumento por aí além. Os números com os quais nós trabalhamos são com o aumento da produtividade nos períodos bastante divulgados. Antes das transferências sociais, a pobreza em Portugal, e ser pobre em Portugal, é um nível muito baixo. É bom que isso fique claro para vocês. Está na ordem dos 40 e poucos %. Antes das transferências sociais. Depois das transferências sociais, salvo erro, está na ordem dos 18%. Esse índice é mascarado, é muito mais. Os saques é muito mais. Como eu digo, se é mascarado ou não, eu acho que como ele está, já é um escândalo monumental. Provavelmente provavelmente é muito mais, né? O bicho é muito mais feio do que esse que eu estou aqui descrevendo. De certa forma, vocês podem até me acusar de ser meio governamentista. Eu só queria fazer uma consideração, professores. Ciências Sem Fronteiras foi proibido que estudantes brasileiros fossem a Portugal fazer, foi cortado terminantemente. Mesmo tendo aquele universidades de excelência, que nós sabemos. Porque o estudante brasileiro teria que saber línguas, inglês ou francês, foi cortado. Mas agora abriu-se, por exemplo, na Universidade de Coimbra, onde eu estudo, foi aberto a graduação para alunos brasileiros, ou com o Enem, para irem estudar a graduação, e uma nova abertura do governo português, que esteve com a presidenta Dilma, fez uma reclamação muito grande da desqualificação. Por que não mandar estudantes mais brasileiros, mais bolsas para a Coimbra, para a Clássica de Lisboa, Universidade do Rio, né? Então já teve uma inversão. As universidades portuguesas estão sem alunos
questões asiáticas. E outro dado também sobre a educação que tem interesse bom, isso foi uma porta que ficou aberta desde a Revolução, né? A Constituição de 76, com relação à educação, dizia que o ensino seria tendencialmente gratuito. Tendencialmente gratuito. E em Portugal, propinas é o valor que você paga... Anuidade. É a anuidade que você paga para a universidade, é chamada propinas, tá bem? De certa forma, Portugal aproximou-se do Brasil nesse sentido, porque quando eu fiz a minha licenciatura em Portugal, em Coimbra. E quando eu terminei a licenciatura, as propinas eram, na altura ainda eram escudos. Devia ser alguma coisa, eu estou a inventar um número, mas vamos trabalhar só com ordem de valores também. Era mesmo ridículo, era alguma coisa como, sei lá, 2 euros, 3 euros, né? Na prática era... E houve um aumento também, já no governo do Partido Socialista, né, em que os custos são sempre para cima dos 1.600 euros, alguma coisa assim. E houve um abandono maciço de jovens das universidades por falta de condições de pagar a universidade. Eu peço imensa desculpa a vocês, eu tenho esse número. Isso foi um trabalho feito pela Raquel, ela trabalhou esse número. Não, ela não trabalhou esse número, na verdade eu estou mentindo para vocês, esse número foi público, foi divulgado, mas é uma coisa escandalosa, eu não consigo lembrar, mas foi algo que beirou cerca, alguma coisa entre 40% e 50% dos estudantes do ensino público abandonaram as universidades. Eu não sei o número, peço desculpa a vocês, vejam isso, mas mais uma vez, um período, um grande boom no preço das propinas. Na verdade, tentou-se antes, já no governo Cavaco, no governo Guterres e para aí afora, houve uma luta estudantil muito forte, né? Eu participei, tive a honra de participar dessa luta, conseguimos barrar o aumento das propinas, anos a fio, mas a dada altura ela foi derrotada e a consequência foi essa, foi um abandono gigantesco da universidade. Eu não percebi bem a pergunta. Você fala Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Para esses que tiveram que abandonar por essas razões, não há encanto nenhum, só há desgosto. Claro, não é preciso vos dizer, está implícito no que eu acabei de dizer, né, que esses que foram empurrados para fora das universidades públicas foram precisamente o filho dos trabalhadores, né, usar e fazer essa ressalva. Eu não percebo, porque a história dos PIGs, eu não sei, foi desculpa, vou dizer um impropério para vocês. Uma figura do The Guardian, salvo erro, né, que inventou essa sigla, né, PIGs, né, era o Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, é isso? Que são os países que estão a enfrentar maiores problemas, que tiveram, no caso da Espanha não foi meio escamoteado, mas exceção da Espanha e da Itália, os outros três, Portugal, Irlanda e Grécia, teve intervenção da Troika, chamada Troika, que é o FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. A Irlanda eu não conheço, não sei o caso irlandês. Eu estive na Grécia, em Atenas, há pouco mais de um ano.
e posso vos dizer que eu vi um espetáculo dantesco na rua. Dantesco. Uma coisa indescritível, assim, em que eu só me lembro, sei lá, como eu disse, assim, a minha recordação política do Brasil econômica já está muito ultrapassada, né? Não dá para usar esse, sei lá, quando arrebentou o plano cruzado, era do Sarney, né? Assim que... Cruzado 1, depois teve cruzado. Bom, e... Depois teve um Brescia, plano verão, plano ladrão. De qualquer maneira, quer dizer... Agora foi a Dilma. Brescia, que agora foi a Dilma. De qualquer maneira, é uma coisa um bocado repugnante, né? Porque é uma terminologia que nasce em países que... Inglaterra, que sobrevive e economiza muito dinheiro na sua saúde pública porque vai absorver os profissionais produzidos em Portugal, nomeadamente enfermeiro. O caso da Alemanha, que está estou a falar tão somente de mão de obra, né? A aproveitar a formação de mão de obra técnica para a sua indústria, que tem funcionado à base de uma coisa que, na minha opinião, é uma absoluta loucura, né? A tentativa de ter superávites fiscais por via das exportações, né? E a fazer isso consegue, a partir daí, pressionar a sua própria força de trabalho, né? A própria força de trabalho, no caso da Alemanha, no caso da Inglaterra, e não satisfeito com isso, com os juros da dívida pública, não satisfeito com isso, aparecem com esse acrônimo, né? Essa sigla. Eu não sei qual é a pergunta, a única resposta que eu encontro para ela é aviltante, né? É algo... É isso. É impressionante a nossa familiaridade, né, em torno dessas temáticas, né? É claro que nós não podemos aqui fazer comparações indevidas, né, com realidades aí assimétricas em vários aspectos, que poderá dizer Portugal e Brasil. Mas é impressionante a similaridade, né? Nós vamos nos identificando imediatamente na medida em que ele vai apontando os temas. Por exemplo, a pergunta em torno da sustentabilidade da segurança social. Essa é uma pergunta que tem marcado o cotidiano, a agenda política brasileira, sempre no sentido, por exemplo, da reforma ou das reformas da Previdência Social. Aqui no Brasil, as reformas da Previdência Social têm significado, tanto a de 98 quanto a de 2003, tem significado confisco ao trabalho. As reformas significaram trabalhar mais tempo, aposentar mais velho, contribuir com alíquotas maiores, continuar pagando depois de aposentar e receber menos. Numa palavra, confisco ao trabalho. Né? E teto, já agora. Não sei se tentou a pergunta. E fator teto também? Redução da idade, teto e fator previdenciário. O que permite dizer tomar um pouco mais do trabalho, mantendo blindado o capital. Okay? Então é uma discussão que nos interessa a todos, até pela área em que estamos, que é a área, que é o programa de estudos pós-graduados em serviço social. Então interessa-nos e toca-nos a todos essa questão das políticas sociais, da segurança social, do papel maior ou menor do Estado. Eu acho interessante a sua exposição, quando você traz, mais uma vez, essas armadilhas teóricas, técnicas, ideológicas. Quando se pergunta qual é o déficit, quem responde pelo déficit, e invariavelmente se imputa, atribui a culpa de alguma maneira ou de outra ao trabalho, aos programas sociais, às políticas sociais como responsáveis pelo ralo do dinheiro público, pela gastança dos governos, pelo desequilíbrio fiscal. Então fica evidente, né, na sua exposição, né,
esse Estado como ele próprio, o próprio Estado, como um campo de disputa intensa, de luta intensa por acesso a essa parcela da riqueza social que é o fundo público, né? Geralmente em favor, como você mostra, achei que foi feliz a permanência desse gráfico, né? Porque esse, podia ter ficado outro, mas casualmente ficou esse. Ou seja, o privilegiamento do pagamento do serviço da dívida. Então nós temos isso muito claro cá no Brasil, vários mecanismos, várias ferramentas de gestão pública, né, que acabam por favorecer o rentismo, né, em prejuízo da cobertura social, da seguridade social, né, da proteção social. Aliás, esse é um estudo que a gente vem fazendo neste semestre, no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Políticas Sociais. A Eva é uma das participantes, está aqui presente, né? Então eu fiquei muito contente de ouvir você nessa... A Fernanda também, não? Ela quer fazer uma pergunta. Ah, que quer fazer uma pergunta. Não, porque eu não identifiquei a Fernanda como pastor do núcleo, não neste semestre. Poderá ser no próximo. Então fica clara essa questão do Estado como ele próprio locus de luta social, para não dizer luta de classes, né? Então o orçamento como uma ferramenta, a política tributária como outra ferramenta, a gestão fiscal como ferramentas de transferência de renda para os mais ricos, né, contra a grande maioria da população. Então isso você atualiza, traz para a gente alguns dados interessantes, permitindo intensificar essa reflexão. Agora, eu gostaria muitíssimo, se você pudesse comentar um pouco, e essa é a minha questão, né, o próprio título da sua conferência, né, o Estado Social, Última Fronteira. Eu gostaria de ouvir você, por que a última fronteira do lucro? Por que a última fronteira da rentabilidade do capital? Você está dizendo de um modelo que se esgotou? Você está dizendo de um capitalismo que não é mais reformável? Você está dizendo o que exatamente? Isso me interessa muito, acho que a todos, né? Essa questão da fronteira. Eu gostaria de ouvir. Primeiro eu já falo e depois ele fala, né? Depois eu tenho... Tá bom. Então, eu penso que o Ademir trouxe algumas questões, né? E na realidade eu queria levantar outras e depois que o Renato pudesse aprofundar. Ou seja, trata-se, na realidade, não somente das crises cíclicas, mas da própria crise estrutural do capital, né, no plano internacional. E o capitalismo internacional, não é à toa que as similitudes, quando a gente estava rindo e brincando aqui, porque o Ademir depois traz esse quadro, a questão da previdência, e vocês que trabalham com habitação, com saúde, com educação, de como isso se reproduz. E aí o Renato fala, bom, seja o partido da direita, ou seja o partido socialista, como ambos, na realidade, dão continuidade à mesma programática do grande capital. E é o que a gente está vendo no Brasil, né? Se a gente pega o último período no Brasil, nós temos o neoliberalismo que vai iniciar com o governo Sarney, no final do governo Sarney, com o consenso de Washington, né? Que vem emanado do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio, certo? Portanto, do grande capital, e efetivamente uma programática para a América Latina, né? E essa programática, sem dúvida alguma, ela vai se consolidar no Brasil com o governo Fernando Henrique Cardoso, tal qual vocês lá vão consolidar depois de Cavaco, pelo que você me disse, nesse período em Portugal. Ele tem continuidade no Brasil, se consolida, quer dizer, a gente pode dizer que o neoliberalismo, em todas as medidas que você traz, privatizantes, né, onde na realidade cada vez mais se paga a dívida pública e a dívida externa, em detrimento da própria condição do trabalhador.
Então, como você mesmo falou, a população economicamente ativa, diz o Mandel, no mundo nunca foi tão expansiva, qualitativa e quantitativamente. A questão é que esta população, ou seja, a classe trabalhadora, nunca foi tão fragmentada, tão precarizada, tão destituída dos seus direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, educacionais, né? Ou seja, e com um álibi onde o Estado efetivamente repassa para a iniciativa privada, portanto para o mercado, aquilo que deveria ser desenvolvido pelo próprio Estado. Então esta lógica, quer dizer, a consolidação, no caso do Brasil, e que a gente chama de contra-reformas, né? Contra-reforma trabalhista, sindical, educacional, e a contra-reforma do Estado, que foi a central, desenvolvida pelo Bresser Pereira no período Fernando Henrique Cardoso, né? Mas cuja programática permanece no primeiro governo Lula, com uma modificação no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, que na realidade é uma nova faceta com o chamado social liberalismo, né? Ou seja, com a ampliação de programas sociais, mas não acompanhados de programas estruturais, como políticas de emprego, e cuja equação do crescimento econômico, efetivamente, ele vai estar pautado não num programa redistributivo do que foi o Estado Social, ou chamado Estado de Bem-Estar Social clássico, mas ele vai estar pautado, efetivamente, no recurso que vem dos trabalhadores assalariados pelos impostos. Então, uma reorganização do próprio custo em relação ao trabalho, né? Eu acho que é importante a gente ter claro essa questão, e porque, na realidade, e aí eu vou concluir, e eu queria que você também falasse um pouco disso, que o Ademir trouxe, que até que ponto, não é, nós estamos vivendo aquilo que o Marx já trazia, no momento contemporâneo do capitalismo, uma contradição entre as forças produtivas e as relações sociais de produção, dos quais a retomada de um chamado estado de bem-estar social foi possível no período do pós-guerra, de 45 a 73. Não é à toa que hoje nós estamos vivenciando, por exemplo, países como a França, como a Alemanha, com altíssimo índice de desemprego, né? Onde 40% da juventude está fora do mundo do trabalho, onde o período que eu morei em Portugal, eu me lembro que os trabalhadores de Portugal iam para, e eu viajei muitas vezes de trem, iam para a França, iam para a Espanha, iam para vários locais para a força de trabalho, trabalhar na construção. Hoje essa situação já se altera porque o desemprego nesses países centrais, né, é o trabalho escravo, quer dizer, que se altera. Como é que isso vai, tá certo? Como é que isso vai se ampliando, como é que isso vai se modificando? E aí conversar um pouquinho com você, então, primeiro sobre essa questão, quer dizer, se o capital internacional, como é que você vê a perspectiva internacionalista do ponto de vista da classe, do ponto de vista dos trabalhadores? Porque o capital internacional, as estratégias que eles estão utilizando, mais ou menos, mais para cá, mais acochambrada de um jeito ou de outro, mas é a mesma lógica destrutiva em todo o planeta. Então, essa é a minha primeira questão. Como é que você vê, já que você pegou e deu o exemplo da Grécia, não é? Ou seja, nós estamos vendo no último período mobilizações massivas. Essas mobilizações massivas, como a gente viu em junho do ano passado no Brasil, isso não significa necessariamente que nós estamos num processo revolucionário, até porque nós temos que recuperar, do ponto de vista das lutas sociais, essa perspectiva. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouco falasse, trocasse um pouco conosco essa discussão, do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista da classe, do ponto de vista se efetivamente se exauriu, né, a situação do chamado Estado Social, do chamado Estado de Bem-Estar Social, e notadamente naqueles países onde sequer realizou, como diz no caso do Brasil, o Chico de Oliveira costuma chamar, nós tivemos programas sociais, alguns programas sociais,
mas aquilo que o Chico sempre fala, o estado do mal-estar social, né? E contraditoriamente nos períodos de ditadura. E por quê? Porque havia crescimento econômico do ponto de vista do capital, né? Então eu queria que você trabalhasse um pouco, quer dizer, os desafios contemporâneos do ponto de vista da classe e do ponto de vista da superação do capital, porque é o seguinte, socialismo ou barbárie, essa consigna de Marx, de Rosa Luxemburgo, ela está cada vez mais presente, por isso que estou dizendo que nós estamos aí com toda essa condição subjetiva e objetiva para processos históricos, mas eu queria que você trabalhasse do ponto de vista dessa perspectiva de superação do capital e do capitalismo. E uma outra questão é do ponto de vista de organização dos trabalhadores em relação, que ficaram, assim como no Brasil, na defensiva, né? Em relação ao emprego, em relação ao salário, em relação a todas essas perdas que você apontou muito bem. Ou seja, em Portugal, a classe, ou as centrais sindicais, estão tão governistas como as do Brasil, que outrora foram de luta, como a CUT, por exemplo, estadista e governista, né? Ou há indícios já de deslocamento para uma retomada da autonomia e independência sindical dos trabalhadores, para uma perspectiva de luta, mesmo que muitas vezes seja a defensiva. Então, essas duas questões que eu queria que você... E tem a Fernanda, né? Ah, tá bom. Eu só tenho mais alguém. Eles têm mais alguém, Renato? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Se não, passo para a Fernanda e a gente fecha esse bloco. Não? Já presente. Fernanda, boa noite. A Bia já matou minha pergunta, né, Bia? Passa. Não, é muito nesse sentido de você colocar um pouquinho da sua condição de trabalhador português, o que é que você avalia das respostas da classe trabalhadora de Portugal. Quais têm sido efetivamente as respostas que a classe tem dado por lá. Né? E interessante, a Bia já colocou do ponto de vista internacionalista, mas também assim, poder trazer um pouquinho dos elementos da organização sindical dos trabalhadores portugueses. Isso é muito interessante para nós, eu também, o meu tema de pesquisa é movimento sindical aqui no Brasil, então eu queria poder te ouvir um pouquinho sobre isso. E você começou dizendo que a pesquisa ela nasceu de preocupação militante. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a militância de vocês, porque às vezes a gente vem para os espaços da academia, não sei se militância é a mesma coisa que eu estou entendendo de militância aqui no Brasil. A academia, a gente sabe que tem uma tendência muito grande de negar a militância. Então eu acho que a gente precisa começar a dar nome às nossas militâncias, a gente vir para as mesas e não ter medo. Nega as revistas da militância, e eu acho que é um momento necessário da gente começar a assumir as nossas militâncias, porque é isso que dá gás, inclusive, para as nossas pesquisas, né, para as nossas produções acadêmicas, porque a academia não está desvinculada da realidade. E se uma das coisas que movimenta muito a produção acadêmica é sim a nossa prática militante. E isso eu acho que é importante nesse momento de vocês colocarem qual é a militância de vocês lá em Portugal. Bom, então, por ordem cronológica, né? Isso. O título dessa conferência, ele não foi escolhido por acaso, mas eu tive toda a preocupação do mundo de, em primeiro lugar, dizer para vocês, olha, vocês conhecem, lembram-se, né, do Donald Rumsfeld, o antigo secretário de Estado norte-americano, né? É um gênio do mal. Não, o homem ele é genial. Eu tenho uma profunda admiração por aquele. Ele é genial. E ele tinha uma frase, né, que ficou bastante conhecida, que é: a coisa que nós sabemos que sabemos, a coisa que nós sabemos que não sabemos, e a coisa que nós não sabemos que não sabemos.
eu trouxe para vocês coisas que nós sabemos e sabemos. E falei um pouco de coisas que nós sabemos e não sabemos, tá bem? E da outra não posso falar até porque Não sabemos. não sabemos. Não podemos dizer nada, né? A hipótese, né? Bom, mas do que nós sabemos, da parte que eu tentei discutir com vocês e tentei pegar muito pouco, porque nós temos muitas hipóteses abertas com as quais nós trabalhamos, né? Muita hipótese, tanto em ambas as perguntas, tá bem? Começando pela primeira, nós temos uma discussão muito forte sobre o problema da crise, do capitalismo, qual é o estágio do capitalismo. Pessoalmente, eu trago para vocês isso mais uma vez como hipótese. Pessoalmente, para mim é uma coisa que é claro, o capitalismo ele tem uma dificuldade de rentabilizar o capital. Isso é claro. O que não é claro e o que eu não sei, né, é as possibilidades que ele tem num marco do capitalismo alcançar algum tipo de superação. Para ser muito mais claro com vocês, eu acho que se você... Eu procuro olhar as coisas da seguinte maneira. Por exemplo, quando houve a crise agora, né? O que é a crise? É uma primeira pergunta que a gente tem que responder. O que é a crise? O desemprego é crise? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que o desemprego é a solução da crise. A crise, o que foi a crise? Foi a desvalorização do preço da propriedade, quando arrebentou a crise de 2007. Essa era a crise. O desemprego que veio daí, toda a política de arroz para aí afora, não é crise, é a solução dessa crise. Eu estou friamente convencido disso. E vou vos dizer mais. Nesse próprio relatório de Estado, do Orçamento de Estado, por exemplo, o governo apresentava como a política do FMI, algumas razões para dizer que a política do FMI estava a ser levada a bom porto. Por quê? Uma das principais razões que ele apresentava era a queda do custo unitário do trabalho, o aumento da produtividade. Agora, a coisa é muito engraçada. Eu vou falar um pouquinho de matemática para vocês, ver lá se eu consigo ser claro. O que aconteceu em Portugal? Houve uma queda violenta do produto interno bruto. Violenta essa queda. Mas o desemprego caiu mais ainda que o produto interno bruto. O que isso significa? Significa que você tem... Como caiu mais o desemprego, quando o desemprego aumentou mais ainda do que a queda do produto interno bruto, isso matematicamente implica que há menos trabalhadores a fazer mais. Eles usam menos horas para produzir mais. Portanto, essa era a vitória que eles nos apresentavam. No orçamento, no relatório do Orçamento de Estado de 2012, por exemplo, vocês podem lá, está lá escrito em tipo de grande vitória. O desemprego. Eles vão para a televisão fazer lágrimas de crocodilo, o desemprego, fantasma do desemprego, mas aonde interessa, eles dizem exatamente que o desemprego existe porque foi uma política causada, foi uma política pensada e é a saída da crise para eles. Ora, no mundo passou-se, um dia que a gente olhar em retrospectiva com muito cuidado, né, a gente vai ver que passou coisas absolutamente impressionantes, né? Impressionante, que contraria essa crise. Por exemplo, acho que tem importância a criação de novas áreas de produção. Informática, por exemplo, a indústria de eletrônica e para aí afora,
foi de grande utilidade para os Estados Unidos. O pôs de novo num patamar tecnológico de produção, né, muito superior que os outros países. Isso foi importante. Mas eu acho que é outra coisa mais importante ainda. Se vocês pensarem bem, dos anos 80 para cá, as linhas de produções capitalistas receberam uma contribuição fresquinha de, em potência, 1 bilhão e 400 mil almas vindo da China. Isso para o capitalismo, é algo fundamental, né? Que implica dizer uma queda violenta no custo do trabalho. Isso foi algo, por isso é que eu digo para vocês, eu não consigo ver como é que nesse período agora, né, qual vai ser a magia que vai ser criado, né? Vão trazer gente de Marte, não consigo ver, mas eu não ponho de lado porque eu também não consegui ver nos anos 80 qual o significado que foi China, Índia, né? Toda essa força de trabalho fresquinha, a baixo custo que entrou na economia. De qualquer forma, não consigo eu e eles também não conseguem. Esse é um problema violentíssimo para eles. Tanto é assim que eles estão a arranjar soluções paliativas, né? Quase que no âmbito da magia negra, né? Como transformar, tentar criar do nada renda, né? De acordo com ele, nós sabemos de onde é que vem essa renda. Por exemplo, todos os contratos concessionária de autoestrada em Portugal, para autoestrada, que foi privatizada a Brisa, depois foi privatizada a Brisa, construiu-se a autoestrada, você quase que pode ir de patins e andar pelo país todo pela autoestrada. Todas elas, algumas foram criadas sem custo para o utilizador e para ir afora. E depois entrou as portagens, né? Mas a portagem pouco interessa para essa gente. Pouco interessa. Pedágios, peço. Queria saber o quê? Pedágio. Isso pouco interessa. Por quê? Porque o contrato que eles assinam diz o seguinte: se passar carro, bem, se não passar carro, o Estado paga o que não passou. Portanto, é uma tentativa última parasitária de criar rendas sobre renda. Na saúde a mesma coisa. Daí o título dessa palestra. Não me arrogo aqui dizer para vocês, não, acabou aqui, está o limite. Não estou a dizer isso, o que eu digo eu não consigo ver, né? Porque, por exemplo, se você olhar para a China, né, para acabar o combustível, né? A população, tudo aquilo que os crescimentos que você vê na China fabuloso, 19%, agora começou a cair, isso vocês veem bem, né? Claro, quando você arranca um trabalhador do campo e leva para a cidade, a produtividade do trabalhador industrial é bastante superior ao do trabalhador agrícola. E é isso que vocês estão a ver na China, coisa que aqui no Brasil foi quando esse tipo de movimento. Aonde é que eles vão conseguir? E isso começa a criar grandes conflitualidades mesmo no interior da China, né? Os gás começaram a abrir, não sei se vocês lembram-se disso ou sabem dessa história, né? Havia toda uma política de proteção, de posse do campo, não de propriedade do campo. O comitê, penúltima e última reunião do Comitê Central do Partido Comunista mudou isso. Agora já é possível você usar a propriedade do campo, vender as terras e conseguir empurrar esse trabalhador. Porque o custo unitário do trabalho na China está a aumentar para além do que é suportável. E começamos a ver alguma coisa de muito estranho. Com a queda na Europa, começa a haver movimento de novo da indústria têxtil, por exemplo, de volta para Portugal. Já não começa a não... Ora, desse sentido, há um problema, volto a dizer, há um problema empírico de rentabilização do capital. Eles descobriram, como eu
vos disse para vocês, né, no caso de Portugal, 10 bilhões de euros, a segurança social é apetecível, né? Qualquer um que mexe dinheiro e quer ganhar dinheiro, olha para aquele montante que se circula ali, né? E vê ali uma oportunidade, né? Uma oportunidade que necessariamente vai ter que ser sobre o salário dos trabalhadores, porque é disso que se trata. Trata-se de salário dos trabalhadores. Como, não falei, mas de certeza vocês conhecem esse problema semelhante aqui, problema ligado à legislação do trabalho. Por exemplo, a Portugal Telecom, eu não vos disse isso, também no processo de privatização criou uma moda agora de criar empresas. O que é a terceirização, ao fim e ao cabo, né? Nesses casos que a gente conhece, são empresas, né, que entram é desligado da Portugal Telecom, que é os gastos que quando a gente fala em, por exemplo, solução para o desemprego, diminuição da jornada de trabalho, eles põem a mão na cabeça e dizem, mas nós não vamos ter, assim não conseguimos pagar, não vamos ter lucro. Essas pequenas empresas são Portugal Telecom. O que se inventou aqui novo foi uma forma jurídica de pôr trabalhador a disputar contra trabalhador, foi uma forma jurídica de quebrar os laços contratuais desse trabalhador, de empurrar esse trabalhador para outra empresa, mas a empresa são rigorosamente a mesma que você tinha antes. Há uma modificação puramente jurídica, né? E volto a dizer, para terminar esse ponto, essa questão é que, desse ponto de vista, na Europa, pelo menos, eu posso dizer, e não estou a falar só de Portugal, em toda a Europa, descobriram a galinha dos ovos de ouro. Os gás tiveram a crise em 2008, a crise essa que fez com que a propriedade, né, boa parte dela se esfumasse, os gás estavam na mão com ativos tóxicos e querem trocar esses ativos tóxicos, esse lixo, por bom ativo. E onde é que está esse bom ativo? O salário dos trabalhadores, né? Na força de trabalho. Não há outro. Eu não vejo outro. Como vão resolver? Se vão resolver, se vai haver um novo período de reprodução do capital por uma invenção qualquer genial, porque vão, sei lá, descobrir milhares de pessoas a viver no interior da Amazônia e pôr a trabalhar. Não sei, acho muito pouco improvável. Com relação à organização dos trabalhadores, aqui já é uma coisa mais, é uma coisa muito complicada. Em Portugal, há duas centrais sindicais. Uma central sindical ligada ao Partido Comunista Português, que é a CGTP, ligada, que eu digo, a direção dessa central sindical é majoritariamente do Partido Comunista Português, e outra em que a direção é majoritariamente do Partido Socialista, chamada UGT. E, tradicionalmente, a CGTP é aquela central mais combativa, mais de esquerda e para aí afora, enquanto a UGT é aquela, o símbolo deles são duas mãos, a apertar, é uma coisa assim. Mas a verdade é verdade, se a gente pôr de lado toda a conversa e for para os fatos, o que passa é o seguinte, aqui, quando vocês estiverem com a Raquel, ela é a pessoa para falar isso para vocês. O que eu posso vos adiantar é o seguinte, e é uma tese que foi desenvolvida por ela, particularmente, muito interessante, que é a partir da história, do estudo da história da Revolução Portuguesa e do período posterior à Revolução Portuguesa, é que todo o movimento sindical, um e outro, foi organizado, sobretudo desde os anos 80, em particular depois da derrota de um setor muito importante, algo independente, que é dos trabalhadores da Lisnave, que é uma construção de reparação de navios, né, que teve um
papel muito grande, foram derrotados nos anos 80, a derrota é bom que o diga, né? Lutaram 2 anos a fio, foi uma luta muito forte, e ainda assim, para conseguir vencer esse pessoal, foi mandá-los para casa com salário. Foi assim que se quebrou. E podemos pegar mais ou menos esse marco para dizer o seguinte: a partir de então, o eixo do movimento sindical foi feito sobre a base da concertação social. Ou seja, vocês abram mão de parte dos vossos direitos e nós vos daremos garantia de emprego e por aí afora para essa geração. Ora, o grande problema é o seguinte: esse sindicalismo foi preparado para isso. Foi um sindicalismo preparado para a concertação, para trabalhadores com contratos. A demissão foi... a demissão, por exemplo, a demissão de trabalhadores de Portugal era a demissão individual, sobretudo, era muito, muito, muito difícil, porque era extremamente cara, Portanto, foi um acordo da concertação social, foi isso. Bom, no momento em que há toda essa crise de valorização do capital, isso teve que ser partido. E o problema é que os sindicatos agora se apanharam. Eu vou dizer assim para vocês, porque não interessa aqui eu tenho minha opinião pessoal, tá bem? Mas eu não... se é uma fé, se é o que foi. Mas o fato é esse, é que um belo dia todo o movimento sindical é apanhado na seguinte situação: não estão preparados para lutar. Não estão, mesmo que quisessem. Mesmo que quisessem. Por exemplo, houve uma greve muito importante em Portugal agora, que um sindicato que não está ligado a nenhum dos dois, que teve 2 anos a se bater e foi vitorioso, os estivadores do Porto de Lisboa. Esse sindicato, que é um sindicato pequeno, muito corporativo, conservou o seu fundo de greve, manteve o seu fundo de greve na sua história. É caso único. É caso único. Portanto, qual é o problema do sindicato? Eles estão, por exemplo, hoje, se calhar a maior parte da força de trabalho portuguesa trabalhadores com contratos informais. Não são informais. Sem carteira PJ. Não, ou contrato por tempo Determinado, contrato por tempo determinado. por projeto. Isso. E na maior parte do sindicato eles nem podem ser associados. Precarizados, exato. Nem podem ser associados. Terceirizados, precarizados. Porque não tem o vínculo formal. Não tem o vínculo. Por quê? Porque isso é uma novidade. Porque antes todos tinham um vínculo E os formal. sindicatos não trazem para dentro da sua organização os trabalhadores que não são estáveis. Exatamente. Também é um neocorporativismo aí desse sindicato. Mas estão a pagar um preço muito elevado por isso, né? Um preço muito elevado por isso. Houve uma luta muito importante. Eu não consigo vos dizer assim, exatamente qual o impacto que essa luta teve no movimento sindical português. Foi dos professores. A greve dos professores. Para vocês perceberem o dramatismo da coisa. Não foi por salário. Perceberem. Há um processo de degradação da escola pública. Sim, violentíssimo. E aconteceu, sabe aquelas coisas na história, o acaso histórico também, né? Acontece 1001 coisas assim inaceitáveis, mas de repente aquela cerejazinha que isoladamente nem tem tanta importância assim, que explode, né? E o pessoal fala, chega, peraí que agora vocês foram longe demais. E qual foi essa cerejazinha? Foi a obrigatoriedade dos professores fazerem avaliação dos professores. Os caras falam, isso é indigno, é indigno para nós, né? Os professores mais novos serem
avaliado pelos professores mais velhos, que é uma categoria nova. Estou falando do ensino básico, né? Titulares e para aí afora. E houve uma explosão. O que significou essa explosão? Houve uma... o sindicato disse... Link, né? Eu não sei se vocês viram aquele filme do Monty Python, O Sentido da Vida. Não é O Sentido da Vida, o Santo Graal. Link, né? Nem não, mas entretanto aquilo criou uma tal indignação e começou a haver uma movimentação a nível de todo o país, inclusive dos setores mais atrasados. O Viseu é considerado o chamado Cavaquistão, porque o Cavaco tinha votações assim. Ali é uma das vanguardas do tal ponto que aí começa a dizer, não, isso é direita, Os caras estavam cobertos de razão, os professores ganham mal, a escola estão a ser fechada, um gajo trabalha 10 anos, 15 anos, sem conseguir colocação na sua área, um dia trabalha aqui, outro dia é mandado não sei para onde. Olha, é uma verdadeira, em bom português brasileiro, uma verdadeira esculhambação. Né? É uma esculhambação. Os caras estavam cheios de razão. Cheio de razão. Bom, começa essa grande luta. Bom, e ela descamba, depois o sindicato começa a entrar. Porque cria assim, uma série de movimentos independentes ligados do sindicato de professores. E marcam a manifestação para uma semana, uma grande manifestação. O sindicato marca para a semana seguinte. Calcula-se que em Portugal há entre 140 e 160 mil professores. Houve uma manifa em Lisboa que juntou entre 80 e 100 mil professores. Eu não sei se... houve tempo que numa situação dessa não se podia pedir menos do que senão a cabeça da ministra, né? Não há negociação, essa senhora tem que cair. E foi isso que teve a beirinha de acontecer. A beira. Era o governo do PS, do Sócrates, Maria de Luz. Por acaso está se acusada agora, uma tramicagem, sabe? Quer dizer, não é por acaso. Isso não é por acaso, né? Bom, o sindicato imediatamente sai e negocia, logo depois disso, negocia com a ministra que só os professores no início de carreira faria essa avaliação e outras coisas. Resultado prático que cerca de 40% dos professores, entre 40% e 50% dos professores entregaram o cartão do sindicato. Nas semanas seguintes. Isso foi o que aconteceu. Portanto, essa é toda a situação. Há um problema nas estruturas tradicionais do movimento operário, há um problema que eles não conseguem responder a um novo fenômeno, a esse fenômeno dos trabalhadores precários, não conseguem. Do ponto de vista agora, posto que me foi perguntado sobre a nossa militância, nós começamos agora uma tentativa, que fizemos uma reunião que reuniu vários dirigentes sindicais, sindicatos independentes, mesmo sindicato da CGTP, tipo que politicamente mais à esquerda, mais à direita, mas que percebeu isso. Estamos a tentar criar, por exemplo, uma associação de solidariedade dos trabalhadores. Ou seja, paradoxalmente, nós estamos a tentar pôr a hipótese se, no caso dos trabalhadores, ao invés do novo, não é quase que voltar a formas organizativas do século XIX. Exatamente, porque é uma coisa nova. Os trabalhadores precários na história recente de Portugal, é uma novidade. E os sindicatos não só não respondem, como não têm capacidade, não querem, não respondem, isso é um fato, mas também não querem responder
a essa nova realidade. Eu não sei se eu respondi, eu tive aqui não sei se eu disse Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Se não, podemos partir para os encerramentos. Bom, ixi, tá vindo? Veja aí, Renato, se ficou ali atrás. Tá. Bom, na medida em que... Deu? Então, na medida em que não há mais questões, né? Nós gostaríamos muitíssimo mesmo, né, de agradecer a vinda do Renato, essa nossa conversa, e de fato a importância da gente fazer esses debates, essas articulações, né, com as pesquisas Brasil, Portugal, com a militância Brasil, Portugal, enfim, com um debate que na realidade coloca, do ponto de vista da classe trabalhadora, dos pesquisadores, nessa direção, um norte, não é? E um aprofundamento dessas questões e uma articulação mais permanente, né? Então, eu tenho muito a agradecer. A nossa dificuldade, Renato, tem sido muito grande, porque os nossos recursos são poucos, né, Ademir? Então, né, infelizmente, então a gente acaba aproveitando, então o Renato já vinha para a FRJ, assim como a Raquel virá o ano que vem, a gente tentar, de alguma maneira, fazer essa ponte, essa articulação, porque a gente está convencido de que a produção, a sistematização, o debate de conhecimento, ele não pode estar atado a um núcleo, a uma universidade, né? A gente está vendo isso quando a gente faz as bancas, não é, de doutorado, que a gente sequer consegue, no máximo quando é doutorado, na qualificação não consegue. Então é uma batalha que nós temos que fazer, porque senão nós caímos numa endogenia, e isso é muito ruim, né, do ponto de vista da produção de conhecimento. E isso está ocorrendo não só com a PUC São Paulo, mas ocorre também com as universidades públicas que estão tendo uma retração de recursos. Então, o que acontece? Se antes eles poderiam chamar um professor de Pernambuco, um professor de Brasília ou da Amazônia, de acordo com o tema, hoje quem está na UF vai chamar da UFRJ, vai chamar da UERJ, quem está na PUC vai chamar da USP, vai chamar da Unicamp, vai chamar... Porque, então, e não que não tenham professores excelentes nessas universidades, mas nos limitam, tá certo? Nos circunscrevem, e olha que coisa mais paradoxal. De outro lado, se os professores que não participam de banca fora da PUC, as bancas, estou falando da PUC, que nós participamos da PUC, não são contabilizadas como formas de avaliação. Então, isso é uma contradição, porque a gente está amarrado, trabalha pra caramba, não recebe absolutamente nada, né? Porque é parte do nosso trabalho e sequer é computada no processo de avaliação. Vejam que caráter perverso, que caráter produtivista, né? Comecei minha fala com isso hoje, estou terminando minha fala, porque isso tem a ver com os nossos debates, né? Tem a ver com a produção de conhecimento, tem a ver com recursos. Eu, por exemplo, solicitei um recurso, vou ser uma conferencista no encontro de pesquisadores, coordenarei um colóquio, os estudantes da graduação de serviço social solicitaram, se o Ademir nem sabe, solicitaram um recurso para a reitoria, para participarem do encontro de pesquisadores. Os estudantes receberam o recurso e para a professora Bia, eles disseram que não há recurso. Bom, eu não sou nem um pouco paranoica e eu quero acreditar que não seja mais uma perseguição. Mas, veja bem, eu vou entrar atrás dessa questão, porque à medida que se diz que não há recurso, não há recurso. Agora, há recurso, e eu quero que os alunos participem, a gente incentivou, e eu ainda fui dizer ao Ademir, falei para os meus alunos, vocês têm pesquisa, falem com o Ademir, porque a graduação mandou, a gente incentivou, tem que incentivar, e a universidade tem que garantir para que
os alunos possam participar desses encontros de pesquisadores. O encontro de pesquisadores em serviço social é a instância máxima de pesquisadores na nossa área. Mas eu estou chamando a atenção, que eu acho que aí vem, aí concluindo mesmo com essa discussão, a fronteira de lucro e Estado social, para quem vai esse recurso, né? Quer dizer, essa é a discussão. Para quem vai o recurso, né? O recurso da educação, né? A lei da responsabilidade, não sei se lá em Portugal é a mesma, mas aqui nós temos a lei de responsabilidade fiscal, porque grande parte do recurso do imposto, que seria para as políticas sociais e para a segurança social, que aqui chamamos de seguridade social, elas vão para o pagamento da dívida pública e da dívida externa. Então essa é a lógica disruptiva do capital e que efetivamente, como você diz, a resposta do capital à sua crise é o desemprego para salvaguardar, mas ela não é a causa, né, da própria crise, como você muito bem explicitou. Então eu penso que debates como esses são fundamentais, não só para o MEAN, mas para o programa, para os estudantes, porque grande parte das nossas pesquisas e da nossa militância está vinculada a esse processo. Então eu queria agradecer bastante, agradecer também o Ademir, como coordenador do programa, que esteve aqui conosco, né, e que também contribuindo, porque a área do Ademir é a área de políticas sociais, e o Renato, que está aqui com a gente, o Luiz, que ajudou a gente aí, né, mais as meninas que ajudaram a gente a pegar a revista e tal, todo mundo que de alguma maneira ajudou, porque, enfim, nos e-mails e tudo mais, porque essa foi uma atividade e tem sido uma atividade coletiva, que eu quero agradecer então a todos os alunos do MEAN, porque se nós, né, coordenadora e alunos, não batalhássemos, né, nessa direção, a gente não estaria aqui. E o apoio da coordenação. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E peguem os certificados, viu, moçada? Estão aqui. As revistas, quem não pegou revista está ali, tá? E lembrando, pessoal do Serviço Social da graduação, está convidando vocês para um sarau, porque essa é a semana da prática da graduação, e vai ter um sarau na sexta-feira no Centro Acadêmico, tá? Eu precisava avisar vocês disso também. Não é? É isso que ele mostrou, o senhor tem que entender muito bem. Ele não falou da física. Tá, ok. Tchau. Tchau. Tchau.